Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly Entre Livros e Personagens e hoje nós vamos conversar sobre as minhas 7 leituras do mês de junho. Junho foi um mês de excelentes leituras, tanto na qualidade quanto na quantidade. Eu li muita coisa boa que eu queria compartilhar com vocês e prometo que eu vou tentar ser breve nas explicações sobre cada um dos livros, ok? Lembrando também que meu link da Amazon tá aqui embaixo, então se você gostar de algum desses livros, por favor, compre pelo meu link, você me dá uma pequena comissão que vai me ajudar a investir no canal e em livros também para que eu possa estar mostrando por aqui, ok? Então, gostou de alguma coisa, o link tá aí embaixo. Agora, chega de enrolação e bora falar dessas leituras incríveis que eu fiz nesse mês. Minha primeira leitura do mês foi A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan, que é um livro do selo dos romances de hoje, da editora Arqueiro, um novo selo da editora. E ele vai trazer a história de mulheres reais nos dias atuais, passando por dificuldades do dia a dia, tentando superar percalços, tentando se encontrar e encontrar seu lugar no mundo. É um selo muito bacana. Eu li só esse primeiro livro aqui, mas com certeza vou ler muitos outros livros que foram publicados por ele. E nesse primeiro livro aqui a gente vai ter a história da Nina, que é gente como a gente, ela é uma leitora voraz e ela trabalha numa livraria, ou seja, ela tem um emprego dos sonhos. A vida dela tá um pouco estagnada, mas ela não se importa porque ela tá ali no meio dos livros ajudando as pessoas a encontrarem os livros certos. Acontece que essa livraria fecha por falta de público e ela vai ter que tomar um novo rumo na vida, mas qual o rumo ela quer tomar realmente, sabe? Acontecem algumas coisas, ela acaba adquirindo uma van antiga e vai fazer uma van itinerante na Escócia, uma livraria itinerante. E assim, ela vai seguir um sonho antigo, que é ter uma livraria, e vai ajudar os livros certos a chegarem nas pessoas certas. É um livro bem inspirador, bem engraçado em algumas partes, bem comovente, que vai trazer a mensagem ali de você encontrar os seus sonhos e persegui-los e lutar para que aquilo se realize. Ela vai falar um pouco mais também do poder da literatura na vida das pessoas e vai trazer uma personagem que ela vai se encontrar, vai se empoderar e vai se reconstruir, sabe? Ela vai deixar de ser aquela menininha introvertida para se tornar uma mulher que ela sempre sonhou em ser. Então, assim, é muito bacana. Eu gostei pra caramba. Claro que tem um romance aqui também, né? Porque romances de hoje. Mas o romance não é o foco principal da história, e sim as descobertas e os percalços que essa mulher vai passar na vida. Então, é super bacana. Eu gostei muito e recomendo muito. Mal posso esperar pra ler outros livros desse selo da editora Arqueiro, sério. E a minha segunda leitura do mês foi Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. É uma ficção científica, então vocês sabem que foi um novo gênero aí pra mim, eu não sou muito de ler ficções científicas, e ele foi lido pro Clube do Livro aqui de Barbacena. E aqui a gente vai ter a história da Dana e do marido dela. Eles estão se mudando para um novo apartamento quando um fato totalmente atípico e inesperado acontece. Ela acaba fazendo uma viagem no tempo, indo parar no século XIX, num período pré-guerra civil, onde a escravidão ainda ocorre. A Dana é uma mulher negra, então isso por si só já colocaria a vida dela em risco. As roupas que ela chegam, então, pioram a situação dela. E outra coisa, ela é uma mulher com muito conhecimento, com uma vivência e com pensamentos que não cabem naquela época, o que só causa ainda mais perigo para a vida dela. E como já não bastasse ela estar numa época em que a vida dela estava correndo risco, ela vai ter uma ligação forte com um menino chamado Rufus, e a gente vai descobrindo depois o porquê ela tem essa ligação, o porquê ela tem que mantê-lo vivo, e a história vai se desenrolando assim através dos nossos olhos. Então a história vai se basear ali entre a viagem no tempo, entre presente e passado, e a gente vai acompanhando uma época revoltante de escravidão, onde os negros são tratados como meras propriedades, a crueldade como eles são tratados, a forma como é pior ainda para as mulheres, que são tratadas como objetos, e como é cruel a forma como elas são separadas dos filhos, que também são apenas objetos, enfim. É uma história muito, muito fluida, mas ao mesmo tempo, assim, ela é muito incômoda, porque todos esses horrores realmente existiram, sabe? Então, você lê uma coisa que supostamente é só uma ficção, mas que você sabe que já existiu e que vai mexendo muito com o sentimento, sabe? É um livro difícil, relativo à temática, né? Mas é um livro muito necessário. E eu gostei muito da escrita da autora. Tive algumas ressalvas, assim, de questões que podiam ter sido melhor desenvolvidas, algumas questões no final também, que eu acho que podiam ter sido um pouco melhor explicadas, mas no geral foi um livro, assim, que eu gostei muito, que me marcou muito, foi uma excelente leitura, que rendeu uma excelente discussão no Clube do Livro e que eu dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia, não sei, recomendo.
E depois de uma leitura pesada e que mexeu muito com meus sentimentos, como Kindred, eu precisava de uma coisa fofa. E o que eu procuro quando eu quero uma coisa fofa? Romance de época, isso mesmo. E eu resolvi ler A Dama Mais Desejada, que era um lançamento da editora Arqueiro, escrito pela Julia Quinn, Eloisa James e Connie Brockway. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Por que eu decidi ler esse livro? Primeiro, pela curiosidade. Eu nunca li um romance de época que é escrito simultaneamente por 3 autoras, nem por 2, na verdade. E eu fiquei muito curiosa para saber como funcionaria essa dinâmica. O meu medo era que eu sentisse exatamente quando uma começou a escrever e quando a outra parou, sabe? Porque isso seria um erro, assim, tremendo na escrita. E, né, gente, eu amo 2 das 3 autoras que estavam aqui, queria conhecer a outra e queria uma boa impressão. Fico muito feliz de falar pra vocês que não dá pra sentir. A história tem um ritmo muito bom. A história é escrita assim por várias autoras. Embaixo dos capítulos tem identificação de quem escreveu cada capítulo. 2, 3, quando foi uma só. E assim, não dá pra você sentir a diferença de quem tá escrevendo, tá? A história tem um ótimo ritmo, a história segue um padrão assim de escrita muito bacana e tem personagens bem interessantes. Aqui, na verdade, a gente vai ter um tema central que é o Hug. O Hug, eu acho que é assim mesmo que é o nome dele, tá, gente? Desculpa se não for. Ele tá procurando uma esposa, ele passou por um evento recentemente e ele percebe que ele precisa se casar e reproduzir, porque senão o título dele vai acabar caindo em mãos erradas. Enfim, é uma obrigação dos nobres da época vitoriana, né, gente? Enfim. E a irmã dele, louca já para que o irmão se case, resolve fazer um evento na sua propriedade para que ele encontre a pessoa ideal. Então ela faz uma lista ali de diversas pessoas que talvez seja o par perfeito para o irmão. E dentre elas tem uma beldade que as pessoas tratam como frígida, mas na verdade é muito tímida. Tem uma mocinha sem papas na língua que a família quer casar a todo custo. Tem um ex-herói de guerra. Tem, enfim, várias e várias pessoas. Dentre elas, uma viúva também que não quer mais se casar e que só foi convidada porque é amiga da família. Então, assim, a gente vai acompanhar o Hug observando algumas pessoas que a irmã indicou pra ele e ao mesmo tempo vendo essas pessoas se apaixonarem também. Era engraçado porque toda vez que ele focava em alguém, dava ruim, gente. Não tinha jeito. E assim, são 3 romances que vão acontecer ao longo dessa trama, além do romance, né, já desenvolvido e que a gente tem alguns pontos da irmã do Hug com o marido. E foi uma história, assim, claro, né, que por ser escrito por 3 autoras, trazer mais de um romance num livro só, elas não têm tanta profundidade, mas ainda assim elas cativam, elas encantam e divertem muito o leitor, sabe? Tirando a última história, que é um pouco mais dramática, as outras são bem cômicas, é tudo muito divertido e o final do livro é super engraçado. Então, assim, gostei muito, recomendo se você quer um romance de época pra passar o tempo, pra aquecer o coração, aquela leitura, sabe, que você põe entre leituras muito pesadas, recomendo e acho que vai ser uma boa indicação, viu? E depois que a gente reestrutura o nosso coração, a gente faz o quê? Parte ele de novo. É assim que funciona. E aí eu resolvi ler Um Casamento Americano, da Tayari Jones, eu não sei. Me contem aí como fala, enfim. Eu fiquei interessada nesse livro pela primeira vez quando eu vi que ele saiu pela tag Inéditos. É um livro que vai tratar de uma injustiça e eu gosto muito de ler livros com essas temáticas porque eu acho que ele abre um pouco mais nossos olhos para as coisas que acontecem na sociedade e tiram a gente da nossa zona de conforto, sabe? Nem tudo na literatura precisa ser bonito, às vezes a literatura tem que incomodar, assim, tem que machucar para que a gente possa mudar algumas coisas na nossa sociedade. Essa é a minha visão, pelo menos, enfim. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Celestial e do Roy. Eles são um casal recém-casado, afro-americano, que estão ali no rumo da sua vida perfeita, eles estão pensando em aumentar a família, quando o Roy, ele é vítima de uma acusação injusta, ele acaba sendo condenado a 12 anos de cadeia. E, né, gente, a única testemunha que ele não cometeu aquele crime é a Celestial, mas eles acabam invalidando o testemunho dela porque ela é mulher dele, enfim. E o Roy vai passar 5 anos na cadeia, sofrendo uma grande injustiça, vendo a vida que ele sonhou se esvair, ao mesmo tempo que através de cartas a gente vai vendo como as pessoas que amam o Roy, como as pessoas que estavam na vida dele vão sofrendo com essa injustiça também, como a vida da mãe dele vira ao avesso, a vida do padrasto, até mesmo o casamento dele e da Celestial, que já era uma coisa bem conturbada em alguns pontos, começa a ruir, sabe? E é uma história, assim, que ela é forte
E ela é uma história que machuca, sabe? Porque você primeiro tá vendo um casal ali tentando se acertar, depois você vê a injustiça que acontece com eles e vai vendo como as coisas vão desmoronando e você não pode fazer nada, você é apenas um espectador. E depois, quando 5 anos depois ele consegue essa liberdade, você vai ver que ele é como se fosse um pássaro ferido, sabe? Que mesmo com as asas de volta, ele não consegue tomar o rumo, não consegue voar de novo. Então é uma história que, assim, mexeu muito comigo, me emocionou muito em diversos pontos, fiz diversas marcações, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas enfim. E o final dela também, assim, é visceral, sabe? Ela não é uma história de contos de fadas, não é uma história, assim, simples, não é uma história que vai te permitir fechar o livro e não pensar nela depois, sabe? Aqui a gente tem personagens que se assemelham muito ao real, assim, a pessoas reais. São personagens repletos de falhas, de erros e de acertos também. São pessoas que sofrem e que são egoístas e que são difíceis em algum momento, mas que também tem sua cota de sofrimento, sabe? É difícil falar, porque você sente raiva, você sente angústia e você sente o alento que algumas partes trazem. Eu não tô nem sabendo explicar direito o que eu senti, espero que vocês tenham entendido o quanto esse livro mexeu comigo e o quanto eu recomendo. Eu vi muita gente criticando o livro, falando que da metade pro final o livro desanda, mas eu não acho isso não, eu acho que ele retrata bem a realidade de uma pessoa que perdeu muitos anos da vida e que tá perdido e sem rumo. E pra mim seria muito errado fazer diferente, sabe? Eu acho que o livro foi feito mesmo pra incomodar, pra machucar e pra mostrar uma realidade que infelizmente ainda acontece muito e principalmente no lugar que se passa o livro, que é nos Estados Unidos, né? Enfim, recomendo muito, é uma leitura forte, mas que vale super a pena. Logo depois eu peguei para terminar o Contos de Shakespeare do Charles da Mary Lamb, que é o livro que é citado na Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, e aqui a gente tem uma releitura das histórias de Shakespeare no formato de conto. Eles passam daquele formato de peça para o de conto, e a gente vai ter ali contato com vários contos famosos de Shakespeare, A Megera Domada, O Mercador de Veneza, Hamlet, Romeu e Julieta, não sei se já falei, enfim, vários outros. E é bem interessante. Tem alguns que eu adoro, que eu adorei ver nesse novo formato. Tem outros que eu não gosto tanto e que acabou atrasando um pouquinho a leitura. Mas no geral foi uma leitura muito bacana. Foi ótimo poder conhecer um pouco mais da obra de Shakespeare dessa outra forma. E eu recomendo para quem tem interesse. E a minha leitura seguinte foi o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. E muitos de vocês já tinham me alertado o quanto esse livro ia me tocar e o quanto ele ia mexer comigo. E assim, gente, esse é o tipo de livro que você começa a ler e a escrita é um tanto quanto confusa, porque o livro, os diálogos não tem pontuação e não tem parágrafo, então às vezes você tem que estar muito atento para ver quem tá falando realmente, quem tá querendo falar o quê. E, assim, é um livro que incomoda, que te tira da sua zona de conforto, que te tira da bolha, sabe? Te faz pensar e que fica na sua cabeça por muito e muito, muito tempo. É o tipo de livro que eu sinto que quando eu acabo de ler, que eu vou ter que reler ele várias e várias vezes ao longo da minha vida, porque me dá a impressão de que a cada nova leitura, de que a cada nova experiência de leitura com o livro, eu vou absorver cada vez mais e mais e vou conseguir tirar um pouco mais de conhecimento e um pouco mais da mensagem que o autor quis passar pra gente, sabe? Foi uma leitura fascinante e, como acho que já disse, visceral e que, sério, gente, eu não tenho nem palavras pra expressar o quanto isso aqui mexeu comigo. E que a gente tem uma premissa que se inicia de uma forma um tanto quanto inesperada. Aqui a gente tem um motorista em um belo dia no meio do trânsito que ele tá olhando o sinal vermelho e fica cego, totalmente cego. E essa cegueira não tem explicação, ela não tem um fundamento, ela não tem um porquê. É um homem que sempre enxergou muito bem. E ele vai procurar um médico para ver o que está acontecendo e muitas outras pessoas começam a ficar cegas também, assim como ele. Essa epidemia de cegueira que surge na sociedade chamada de treva branca e os primeiros cegos são mandados para quarentena, onde pouco a pouco eles vão perdendo ali a sua dignidade e com essa dignidade muitas das pessoas que estão ali vão perdendo um pouco da sua humanidade também. E como eu já disse, são dos livros que mexem muito com nossos sentimentos, que despertam tristeza, que despertam raiva, que despertam ódio e que nos fazem enxergar o que de mais podre tem no ser humano e na humanidade e na forma como tudo vai se desencadeando ali. Esse é um livro que ele não traz os nomes dos personagens, é a mulher do médico, é o médico,
é o taxista, é o primeiro cego, porque na verdade, na situação em que eles estão vivendo, na precariedade, como tudo está acontecendo, os nomes pouco importam, sabe? E dentre todas essas pessoas que ficam cegas, apenas a mulher do médico é que continua enxergando, e ela vai tentando manter um pouco da humanidade e da dignidade dessas pessoas que estão ali com ela, do grupo dela, porque infelizmente ela não tem como fazer tudo por todo mundo. Esse é um livro que te faz repensar e refletir sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre si mesmo, sobre tudo que te cerca e tudo que você acredita. É uma história extremamente pesada, forte, mas extremamente necessária também. É como é dito aqui, sabe? Cada um vai ter uma experiência de leitura, vai ter uma visão desse livro. E, sinceramente, eu ainda nem consegui digerir tudo que eu li e tudo o que me foi passado aqui, sabe? Eu já refleti muito e eu acho que ainda falta muito para refletir. É como eu disse no início da explicação. A cada nova leitura eu acredito que eu vou ter uma nova experiência e isso é simplesmente fascinante e incrível, sabe? O poder que o Saramago teve de construir essa obra e de fazer com que ela nos tocasse tanto é surreal, assim. Ainda não assisti o filme pra falar pra vocês se é tão bom quanto o livro, mas o livro eu recomendo muito, foi um dos favoritos da vida, com certeza. E assim, gente, sem explicações pro quanto isso aqui é forte e visceral, incrível e maravilhoso, ao mesmo tempo que é uma história que machuca muito e que incomoda muito, sabe? Recomendo muito quando vocês estiverem com tempo, quando vocês estiverem prontos pra se imergir nessa história e pra sentirem tudo que ela tem pra passar, ok? Uma grande recomendação aí pra vocês. E muito obrigada a todos que comentaram falando que eu tinha que ler esse livro e que ele ia se tornar um dos favoritos, com certeza. Vocês acertaram, muito obrigada. E por último, mas não menos importante, eu li Jack o Estripador, Rastro de Sangue, da Kerry Menescalco, foi uma leitura em conjunta com a Glau, do Alegria Literária. O vlog de leitura tá aqui em cima nos cards, vai lá conferir que tá completinho, vocês vão descobrir a fundo tudo que eu pensei sobre o livro. E tá bem bacana, então não deixem de conferir, de deixar o like por lá também, ok? E só adiantando que foi um livro que eu gostei bastante, que foi uma leitura muito agradável, que tive algumas ressalvas em relação ao livro, que pra vocês saberem quais são, vocês vão ter que ir lá conferir o vlog, ok? E bem, pessoal, essas foram minhas 7 leituras de junho, espero que vocês tenham gostado de conhecê-las. Me contem aí embaixo se vocês já leram alguma, se gostaram muito, se têm vontade de ler alguma coisa, vamos conversar, ok? Gosto muito dessa interação que a gente tem por aqui. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Tem muitos outros vídeos bacanas no canal, então convido vocês a conhecerem também. E as nossas outras redes sociais, assim como o link da Amazon, estão todas aqui embaixo. Me acompanhem por lá também, que tem sempre conteúdo novo. Beijos e até o próximo vídeo.